Bem-vindo ao curso de Equações Diferenciais Ordinárias. Eu sou o Marcos Paulo e nesse episódio vamos continuar falando sobre o método dos coeficientes a determinar para resolver equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. O terceiro caso que nós vamos abordar é quando a função g de x do segundo membro é da forma e elevado a alfa x multiplicado por um polinômio p de x vezes um seno de beta x. Alfa e beta são constantes, e nesse caso, o formato da solução particular é essa pequena expressão que está aqui. E elevado a alfa x, multiplicado por um polinômio de grau n, o mesmo grau do polinômio p, vezes seno de beta x mais outro polinômio, também de grau n, vezes cosseno de beta x. Isso porque a derivada dessa função aqui pode ser vista como a derivada de um produto entre a exponencial e o polinômio multiplicado pelo seno. Quando se deriva a exponencial, obtém-se ela própria, que está aqui. Pensando nesse produto de polinômio vezes seno, eu teria derivada do polinômio, que é outro polinômio, vezes o seno, mais o polinômio repetido, que não é necessariamente o mesmo do anterior, vezes a derivada do seno, que seria cosseno. É claro que você tem que considerar a regra da cadeia, que a derivada do cosseno vai virar menos seno, mas o trabalho com as constantes aqui podem ser simplificados de modo que tenhamos essa expressão. Os coeficientes AI e BI dos polinômios que estão aqui, que são os coeficientes a determinar. Vamos ver o exemplo 7.11, onde vamos resolver a equação y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a seno de 2x. Você já sabe que devemos começar resolvendo a equação homogênea associada. Eu vou apenas colocar a solução aqui. YH igual a C1e elevado a 2x mais C2e elevado a 3x. E olhando aqui para o nosso g de x, que é o seno de 2x, ele pode ser visto como e elevado a 0, x vezes 1, seno de 2x. Então, aqui eu tenho a exponencial com coeficiente alfa, 1, que é o polinômio de grau 0, é uma constante, e o seno com o coeficiente beta igual a 2. Por isso, eu vou procurar uma solução particular do tipo e elevado a 0x, o polinômio constante a, seno de 2x, mais um outro polinômio constante b, cosseno de 2x, e que dá a seno de 2x mais b cosseno de 2x. Derivando então o a seno de 2x, dá 2a cosseno de 2x, e a derivada de b cosseno de 2x é menos 2b seno de 2x. Derivando novamente, fica menos 4a seno de 2x, menos 4b cosseno de 2x. E agora vamos levar esses resultados na equação diferencial dada. Y particular, duas linhas, menos 5 vezes y particular, linha, mais 6 vezes y particular, igual a seno de 2x. Pois bem, primeiro eu vou escrever o y duas linhas p, fica menos 4 seno de 2x menos 4b cosseno de 2x. Daí vem menos 5 multiplicado por 2a cosseno de 2x menos 2b seno de 2x. Mais 6 vezes a solução particular. Por isso, mais 6a seno de 2x mais b cosseno de 2x, tudo igual ao segundo membro, g de x, que é seno de 2x. Agora, nesse primeiro membro, nós vamos organizar a turma do seno e a turma do cosseno. Primeiro, a turma do seno. Quem tem seno aqui é menos 4a, menos 2b, que está multiplicado por menos 5, e nesse caso vai ficar 10b, e o a, que está multiplicado por 6. Então, menos 4a mais 10b, mais 6a, multiplicado por seno de 2x. Agora, olhando a turma do cosseno, temos menos 4b, o 2a daqui está multiplicado com menos 5, então fica menos 10a, e o b que está multiplicado por 6 na linha de baixo. Fica então mais menos 4b
menos 10a mais 6b cosseno de 2x igual ao seno de 2x, que aqui eu estou escrevendo como 1 seno de 2x mais 0 cosseno de 2x. Porque agora eu vou fazer uma comparação. O coeficiente do seno no primeiro membro deve ser igual ao coeficiente do seno no segundo membro. Da mesma forma, o coeficiente do cosseno no primeiro membro deve ser igual ao coeficiente do cosseno no segundo membro. Onde aqui eu tenho 6a menos 4a, que vai dar 2a mais 10b, igual a 1, que é o coeficiente do seno aqui do segundo membro, e menos 10a com 6b menos 4b, fica menos 10a mais 2b igual a 0, que é o coeficiente do cosseno aqui no segundo membro. Resolvendo esse sistema, vem a igual a 1 sobre 52 e b igual a 5 sobre 52. Temos então a solução geral, y igual a C1e elevado a 2x mais C2e elevado a 3x, que é a solução da equação homogênea, e a solução particular aqui que nós encontramos 1 sobre 52 seno de 2x mais 5 sobre 52 cosseno de 2x. Novamente eu deixo para você concluir que a solução da equação homogênea é C1 cosseno de x mais C2 seno de x. E agora vamos olhar para o segundo membro da equação dada, e que pode ser visto como e elevado a 0x vezes 2 cosseno de 1x. Daí nós temos então alfa igual a 0 e beta igual a 1. Note ainda que o 2 é uma constante, então pode ser olhada como polinômio de grau zero. Por isso, nós vamos tentar uma solução particular na forma e elevado a 0x, que multiplica o polinômio constante a vezes seno, mais o polinômio constante b vezes cosseno. Ora, mas isso é igual a seno de x mais b cosseno de x, que não serve como solução particular, porque tanto o seno como o cosseno que aparecem na solução particular também estão presentes na solução da equação homogênea. E você deve lembrar da primeira parte dessa aula que quando isso acontece, é necessário fazer um ajuste na solução particular, pois do contrário não encontraremos todos os coeficientes a determinar. Esse ajuste é feito multiplicando-se a expressão da solução particular por uma potência de x com expoente tal que seja o menor inteiro que elimine a coincidência entre os termos da solução da equação homogênea e os termos da solução particular. Então vamos multiplicar a solução particular por x e observar que isso resulta em ax seno mais bx cosseno. Os termos a menos de constante da solução particular agora são x seno e x cosseno, que não são semelhantes aos termos da solução da equação homogênea, porque eles não têm o x. E agora eu preciso calcular a segunda derivada para poder substituir na equação dada. Nesse caso, convém deixar a solução particular como produto do x vezes a seno mais b cosseno, porque isso evita que eu use a derivada do produto duas vezes. Aqui nesse caso eu só vou usar uma vez. Então, derivando, conforme a regra do produto, derivada de x é 1, então repito o parêntese, está aqui, mais repete o x e deriva o parêntese. Fica a cosseno menos b seno. E agora vamos separar a turma do seno. Quem tem seno aqui é a, e o menos b que está multiplicado por x, por isso, menos b, x mais a seno. E a turma do cosseno é b mais o a que está multiplicado por x, resultando em ax mais b cosseno. Aqui eu não posso fazer nenhuma fatoriação, então infelizmente eu vou ter que usar duas vezes a derivada do produto para calcular a segunda derivada. Começando aqui pela primeira parcela, derivada de menos bx mais a, que é menos b, conserva o seno, mais conserva o menos bx mais a, e a derivada do seno é cosseno. Derivando agora ax mais b cosseno, derivada do polinômio é a, repete o cosseno, mais
repete o polinômio e deriva o cosseno, que fica menos seno. Vamos organizar aqui a turma do seno de x, que é menos b, menos ax mais b. Então, eu tenho menos e menos, que eu vou colocar em evidência. Ainda posso somar o b com o b, por isso, menos ax mais 2b seno. E a turma do cosseno tem menos bx mais a, com mais a daqui, ficando, então, menos bx mais 2a cosseno. E agora a gente substitui na equação dada a segunda derivada, que está aqui, e a solução particular, que agora convém substituir por ax seno mais bx cosseno. Isso vai nos dar menos ax mais 2b seno, mais menos 2bx mais a cosseno, mais ax seno, mais bx cosseno, onde eu chamei a atenção aqui do seno, porque do lado esquerdo eu também vou fazer separação em senos e cossenos. Vai ficar menos ax menos 2b mais ax. Eu vou poder cancelar o ax. E para o cosseno eu tenho menos bx mais 2a, mais o bx antes da igualdade. Vou poder cancelar o menos bx com mais bx, ficou então 2a cosseno. E agora você já sabe, o coeficiente do seno no lado esquerdo tem que ser igual ao coeficiente do seno no lado direito, ficou então menos 2b igual a 0, e o 2a, que é o coeficiente do cosseno no primeiro membro, igual ao coeficiente do cosseno no segundo membro, que é 2. 2a igual a 2. E aí você tem, então, que a igual a 1 e b igual a 0. Aí podemos escrever a solução particular ax seno mais bx cosseno como x seno de x. E, portanto, a solução geral é y igual a c1 mais cosseno mais c2 seno, a solução da equação homogênea, mais x seno, que é a solução particular que acabamos de encontrar. Se quiser, pode colocar o seno de x em evidência e deixar c1 cosseno mais x mais c2 multiplicados por seno. O quarto caso vai diferir do terceiro apenas pelo fato de que aqui no g de x a gente termina com cosseno ao invés de seno. E como a gente derivando cosseno vai aparecer senos e depois cossenos e assim por diante, o formato da solução particular é exatamente o mesmo do terceiro caso. Vamos fechar esta aula resolvendo a equação y duas linhas menos y' igual a e elevado a x cosseno de x. É claro que você vai verificar que a equação homogênea associada tem como solução yh igual a c1 mais c2 e elevado a x. Agora preste atenção no e elevado a x cosseno de x. Ele pode ser visto como e elevado a 1x vezes 1 vezes cosseno de 1x. Então, nós temos aqui a exponencial, 1, que é um polinômio constante, e o cosseno de 1x, o que nos dá alfa e beta iguais a 1. A solução particular que vamos tentar é da forma e elevado a x a seno mais b cosseno. Nesse caso, como você já viu, para derivar é conveniente deixar a exponencial em evidência. Então, deriva a exponencial e repete o parêntese, mais repete a exponencial e deriva o parêntese. Por isso, e elevado a x a seno de x mais b cosseno de x, mais e elevado a x multiplicado por a cosseno menos b seno. Aqui eu tenho a exponencial em ambas as parcelas, eu vou colocar em evidência, e o resto eu vou organizar. A turma do seno tem a menos b, e a turma do cosseno tem a mais b, por isso a mais b cosseno de x. Se eu efetuar a multiplicação do e elevado a x dentro do cochete, eu vou ter dois produtos. Quando eu for derivar a segunda vez, eu terei que aplicar duas vezes a derivada do produto. Por isso eu vou deixar do jeito como está para poder calcular a segunda derivada. Então, deriva e elevado a x, repete o cochete, mais conserva e elevado a x e deriva o cochete. Derivada do seno é cosseno,
e a derivada do cosseno é menos seno. Como eu tenho a exponencial em ambas as parcelas, eu coloco em evidência e junto a turma do seno, que é a menos b, menos daqui mais a mais b, que eu já coloquei dentro do parêntese o menos, por isso eu posso cancelar a menos a, e aí sobrou menos b seno. E a turma do cosseno tem a mais b e a menos b, onde eu vou poder cancelar o b e o menos b. Assim, a segunda derivada fica e elevado a x multiplicado por menos 2b seno mais 2a cosseno. Substituímos então a segunda derivada e a função na equação dada. E elevado a x menos 2b seno mais 2a cosseno, menos 2 vezes e elevado a x, a menos b seno mais a mais b cosseno, que é a primeira derivada, tudo igual a e elevado a x cosseno de x. Você já viu aí que nós podemos cancelar a exponencial e adivinha o que a gente vai fazer agora? Claro, separar a turma do seno e a turma do cosseno. A turma do seno tem menos 2b e o a menos b que está multiplicado por menos 2. Por isso fica menos 2b menos 2a mais 2b. Você já viu então que vai cancelar o 2b e o menos 2b, resultando apenas em menos 2a seno de x. E os termos que têm cosseno são 2a e o a mais 2b, que está multiplicado pelo menos 2 aqui da frente. Então, 2a menos 2a menos 2b. Isso vai nos dar apenas menos 2b cosseno de x, a comparação dos coeficientes do seno, menos 2a igual a 0, e do cosseno, menos 2b igual a 1. Isso vai nos dar a igual a 0 e b igual a menos meio. Dessa forma, a solução particular fica menos meio e elevado a x cosseno e, finalmente, a solução geral, y igual a c1 mais c2 e elevado a x menos meio e elevado a x cosseno de x. Se quiser, pode colocar a exponencial em evidência aqui também. Ainda temos mais um caso a tratar, mas esse eu vou deixar para o próximo episódio. Não se esqueça sempre de compartilhar, curtir, comentar e tirar suas dúvidas aqui comigo. Mostre também esse vídeo para os seus amigos, para eles estudarem aqui conosco. Até a próxima aula e bons estudos!